Você sabe como os negros chegaram ao Brasil? Imagine você em sua cidade, com seus amigos e familiares, vivendo sua vida normal, entre as várias tribos ou povoados do continente africano. E de repente, se dá conta de que algo estranho começa a acontecer. Do nada, as pessoas estranhas invadem suas casas, amarram-os e lhes sequestram, sem nenhuma explicação. Inicia-se uma saga. Quando se dá conta, você está num porão de navio lotado de negros como você, em uma viagem muito longa. Várias pessoas não aguentam tal viagem e morrem, e são jogados como lixo ao mar. Outros desesperados choram, sem entender. Muitas ficam doentes por vários motivos. Por exemplo, tristeza, saudade de casa, da família, da vida livre que tinham. Quando finalmente chegam, sabe-se lá onde. Tem seu nome trocado, com um idioma diferente da língua mãe, é obrigado a trabalhar pesado do amanhecer ao pôr do sol, nas roças e nas lavouras, e por mais de 20 horas nos engenhos, moemas e nas casas grandes. Tudo isso com ameaça de açoite o tempo todo. É obrigado a aprender novos costumes e trocar de religião. Agora você é um escravo, usa corrente, é castigado, é mal alimentado. Com pouca comida, dormindo em amontoados de pessoas na mesma situação, sem direito a nada, ou melhor, com um único direito: trabalhar, trabalhar e trabalhar. Poderia ser roteiro de um filme, mas não é. Isso foi um fato, realidade nua e crua. E assim foi a vida de centenas de africanos trazidos ao Brasil. Viveram durante séculos escravizados sem direito, sem educação, sem segurança e sem saúde. Olá, meu nome é Bruna Vieira Ferreira, eu tenho 24 anos e, bom, quando eu era criança eu gostava muito de ouvir as histórias sobre a minha família, que os meus pais me contavam na hora do almoço ou do jantar. E uma coisa que sempre me entristecia é que essa história era datada até um certo período. Chegava um momento que ninguém sabia mais do antes, ou não lembrava o nome de um certo parente. E conforme eu fui crescendo e querendo descobrir mais sobre minha família, sobre de onde eu vim, quem eu era, eu percebi que era muito difícil encontrar esses registros, né? E às vezes eu sentia que eu não tinha história. Eu conheci alguns amigos descendentes de italianos, espanhóis, alemães, japoneses, enfim, e todos eles sabiam sua linhagem, até o brasão da família, conseguiam entender de onde vieram. E eu não tinha isso, né? Ao longo desse processo de amadurecimento e letramento racial, eu entendi que é por causa de um racismo sistêmico, oriundo de um processo de escravatura. E isso sempre me afetou, principalmente em relação à construção da minha identidade. O mito e a história de que eu vim de vários lugares, sozinha eu sou o Brasil inteiro, ele sempre foi muito doloroso porque dificultou o meu processo identitário e até mesmo a percepção da importância de algumas pautas. Mas hoje, felizmente, com mais discernimento e mais conhecimento, eu vejo que mesmo não sabendo exatamente de onde eu vim, eu tenho um ponto de partida que é a África. Eu acredito que a partir da Lei 10.639 de 2003, que tornou obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira na educação, nós conseguimos ver um aumento na produção de livros que valorizam a história e a cultura africana. E aí, nesse sentido, quem mais ganha com isso são as crianças, sobretudo as crianças negras, que vão ter, a partir daí, ainda que são livros em minoridade, em comparação com o grande acervo
eurocêntrico, majoritariamente branco que existe no mercado editorial. Mas as crianças hoje conseguem já se ver nos livros. Meninos e meninas conseguem ver suas belezas expressas, seja no plano da ilustração, seja no plano do texto verbal. Então eu consigo hoje reconhecer esses pequenos avanços e dar todo o crédito, né, a essa luta histórica do movimento negro, que tensionando tanto o mercado editorial, tensionando tanto o currículo, tem conseguido possibilitar essas transformações que vão fazer impactos ao longo das próximas gerações. A população negra sabe que veio da África, mas não tem noção de que lugar da África é originário. 87% dos africanos que vieram escravizados para o Brasil são originários de Angola, Nigéria, Guiné Equatorial, Camarões, Congo e Gabão. Nós, negros, somos descendentes destes escravizados, mas pouco sabemos de nossos ancestrais. Olá, sou Tatiana Santana e obrigado ao Instituto Oportunidade por apresentar um pouquinho, um breve relato da minha herança afro. Bem, sou escritora, empreendedora social e cultural. Me desenvolvo em causas ligadas à paz, à cultura e à educação. E foi através de uma pesquisa de família, ao tentar relacionar esse contato com os angolanos, que a minha avó veio descrever o seu pai, meu bisavô. Meu bisavô, Claudionor Santana, um senhor de estatura alta, magro, criador e carpinteiro de mão cheia e ótimo agricultor. Morou em Santana de Japuíba na infância, aos cuidados da Madame Bozão, uma senhora francesa. Ele diariamente é mencionado pelos contos de minha avó, sua filha, Dadécia Santana, como um homem negro, de olhos azuis, que amava o carnaval, e sua fantasia predileta era sair de africano, com escudos, lanças e argolas no nariz. Em alguns dias da semana, minha avó menciona também sempre o que eu ouvia falar francês. Hoje guardo uma palavra que é diferente em meu dialeto, mas lembrado por todos os Santanas da família, a demancifine. Meu bisavô, dizem meus tios, amava essa palavra. O curioso é relatar essa outra história aos meus maninhos angolanos, e eles me dizerem que sabiam de nossa ligação familiar, só não tinham como me explicar. O bairro da cidade de Niterói em que morei até os meus 28 anos se chama Cubango. E quando mais uma vez fui realizar minhas pesquisas familiares, eu soube que em África existe Cuando Cubango, uma província que é ou fica abaixo de Angola. É coincidência ou relação de matriz? Quando nós estamos abertos para deixar nossas raízes nos encontrar. Isso também tem muito a ver com o meu sentimento, com essa minha relação ancestral. Eu vou falar um pouquinho a respeito da minha família e quando eu era criança, né? Quando eu era criança, eu ouvia muito poucas histórias a respeito da questão racial e de como, assim, os meus familiares se encontraram no Brasil, chegaram ao Brasil. A gente sabe que, assim, a nossa relação em África, ela é justa pelo nosso tom de pele, né? E também pelas questões históricas, sociais e na escola. E na escola, eu não sentia que as informações sanavam as minhas dúvidas. Em família, como quase ninguém perguntava, não era costumeiro investigar, né, de onde veio toda a herança. Eu sei que nós cultuávamos, né, por exemplo, o samba, os costumes ornamentais, desde das pinturas, né, que nós sempre gostamos muito de carnaval, até a maneira com que nos portamos na sociedade, isso é muito cultural, mas através do meu trabalho, né, em família também, e através do contato com os angolanos, eu fui observando que tinha algo a mais para descobrir. Então, eu menciono mesmo que, assim, essa minha raiz ancestral, ela foi cindindo, ela foi me encontrando. E hoje, as dúvidas que eu tinha na infância, né, de porquê da escravidão e porquê nós estamos no Brasil, ela vai se complementando.
E também saber que Angola, né, é um país de origem, né, familiar. Dentro da minha relação social e étnica, foi onde o meu bisavô, Claudiano Santana, né, veio. Isso faz toda a diferença e faz todo sentido também. E cada vez mais, assim, eu me pego buscando e rebuscando essa minha historicidade. Eu sou a Leocárdia Cruz, pedagoga, mestre em educação e coordenadora do Grupo de Estudos Práticas Pedagógicas. Sou fruto de uma educação orientada e herdada por grandes mulheres, em especial a minha mãe Maria do Carmo e a minha bisavó Benedita. Entendo que os ensinamentos e valores que elas me ensinaram foram fundamentais para a minha formação como mulher preta e também na minha vida. Com elas aprendi a importância da educação, a cuidar do meu cabelo, a zelar pela família, a importância de repensar as relações afetivas de um casal, a independência financeira da mulher preta também aprendi com elas, a ser resiliente, a acreditar em dias melhores e também compartilhar o bem. Por isso, você que está aí, ouça e respeite sempre essa mulher preta que está aí ao seu lado. Um grande beijo, até mais. Sou Viviane Rodrigues, professora da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro e idealizadora do projeto pedagógico HQ da Tia Vivi. Sou mais conhecida como a Tia Vivi. E me conectar com a minha ancestralidade foi determinante para todas as questões que envolvem o campo profissional e o campo pessoal. Como mãe, eu pude entender e reeducar o meu filho para que ele pudesse se defender das mazelas do racismo na nossa sociedade. Como profissional, eu posso fazer com que os meus alunos tenham acesso a uma reeducação das relações étnico-raciais e ao orgulho à nossa ancestralidade. Uma ancestralidade que é roubada, uma ancestralidade que é omitida, uma ancestralidade que a gente não tem acesso. E somente pela educação a gente vai conseguir diluir as questões raciais que estruturam a nossa sociedade. Jamendo.com Jamendo.com